Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor? Como é que é o nome do DJ? Hã? Bom, Renan, vai passar o texto aqui ou não, só aqui mesmo? Como é que funciona? Vai passar o texto? Você sabe qual que é o texto? Eu achei que Deus ia te revelar, irmãos. Bênção. Eu venho orando a semana toda pela causa genuína do Tucuruvi, e orando mesmo. E louvo a Deus, porque o Espírito Santo tinha colocado duas mensagens no meu coração, né? Eu vim falando com a Jaque, até acho que com o pessoal da Penha, Lucas 15. Eu ia pregar Lucas 15. Então é um sinal aí que... Então eu mudei aqui, que a segunda palavra é para ser pregada, então. Então Deus muda as coisas, mas é sinal que a gente está caminhando na direção certa. Aos que permaneceram aqui na Genuína, e está sendo transmitido também, YouTube? E aos que permanecerão, eu tenho apenas um conselho: coragem. Quando aqueles homens foram reconstruir os muros de Israel, precisava, obviamente, de uma liderança e precisava também de muita coragem, porque reconstruir dá muito mais trabalho do que construir. Mas pela força que Deus deu para a pastora Luana, pastor Sidney, os diáconos, por graça para a minha vida, a vida da minha esposa que está aqui. Quem não conhece a minha esposa, ali está a irmã Jaque. Tá? Ela não prega não, tá? Não prega, né, Preta? Quer pregar, Preta? Não? Tá bom. Pode estrear hoje aqui. Não quer não? Tenhamos muita coragem. E com coragem o Espírito Santo vai reconstruir esse lugar. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu vou expor então o livro de João. Só que tem um problema. O nome do DJ mesmo eu esqueci. Bom, Renan, pergunta gospel para você. Quantos livros com o nome de João tem na Bíblia? Um de cada vez, não faz tumulto, hein? Ô Lucas, se você errar, não pode errar não, hein, filho? Rapaz. Quem falou 4? Quase. Quem que arriscou 3? E aí, professor, quantos tem? 5. Meu Deus. E quais são eles? O Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. São 5. Eu falei o nome? Meu Deus do céu, a culpa sempre é do pastor. Então vamos lá. Quais são os livros que o apóstolo João escreveu? Vocês são crentes, não? Tá doido. Eles brigam. Ô, irmã, a irmã como é que é o nome da irmã da porta aqui, que é a diaconisa? Ele sempre briga assim com a gente? É sempre assim? Misericórdia. São 5 livros. Quem aguenta ficar até as 4 da tarde pra gente pregar os 5 livros? Vocês têm coragem assim? Só se pedir uma feijoada aí. Não, feijoada hoje é macarrão, né, Preto? Macarrão com frango hoje, né? Eu já sinto alegria aqui, ó. Nós vamos abrir nas epístolas. Nas cartas. Não é o Evangelho, não é o Apocalipse, são nas epístolas. O que é epístola? Tem uma água, minha irmã, por favor? Tá trazendo? Tá, muito obrigado. As epístolas, elas são compostas por 3 cartas que o apóstolo João, ele direcionou a uma igreja, né? A uma região, na verdade, não a uma igreja, em Éfeso, na cidade de Éfeso. Alguém já ouviu Éfeso? Já, né? Éfeso é uma carta também, né? Tem uma igreja lá em Éfeso. Bênção demais. Vai ficar aqui, irmão Renan? Chique. Só que nós vamos prestar mais atenção hoje na terceira epístola. Primeira? Pode falar não. Segunda? Tem crente pentecostal aí? Amém? Então, primeira? Segunda? Terceira? Maravilha, mas nós vamos ler todas. Primeiro, a primeira epístola, abra sua Bíblia enquanto o DJ vai colocar aqui. João foi o último apóstolo, ele foi o? E ele morreu do quê? Hã? Como é que você sabe, Preta? Obrigado. Ele morreu do quê? Eu contei para você no carro. Nossa, gente, água com gás. Nossa, vocês são chique aqui.
Ô, lá na CIB tem que ser assim, hein? Eu não aceito agora menos que isso, não. Água com gás. Imagina ter um limão depois, irmão. Rapaz do céu, vocês são muito chiques. João foi o último apóstolo e morreu de idade Avan. João cuidou de quem? João cuidou de uma pessoa muito especial. Não, filha, Jesus. Não. Maria. Vocês sabiam que Jesus ele cuidou de Maria até o fim da vida dela? Na tradição protestante, João cuidou de Jesus até Maria ser sepultada em algum lugar. Na tradição católica, ela não foi sepultada, né? Ela foi levada aos céus. João ele dirigiu cartas para a região de Éfeso e ele enfatizava duas coisas. Repete comigo, duas coisas importantes. Importantes. Pergunta assim, quais são? A primeira coisa é o Evangelho. João, nas suas cartas, ele expunha o... Todo mundo aqui conhece o Evangelho? Quem consegue resumir o Evangelho em uma frase para mim? Todo mundo conhece o Evangelho? Quem consegue resumir o Evangelho em uma frase para mim? Evocou João 3,16 ali, o caba tá armado. Vai lá, o texto perfeito. Perfeito, é isso. Não, você colocou a carta magna na mesa, né, irmão? E pôs uma bomba para explicar isso aqui. Não, Deus amou o mundo, pode continuar, meu irmão. Isso resume o Evangelho? O que mais eu posso entender como Evangelho? Do seu jeitão. Ali o irmão foi técnico, top. Nota 10 ali, viu? Pregador. Quem mais? O que vocês podem falar sobre o Evangelho? Mas vocês usam a Bíblia... Rapaz, quer pregar também, meu irmão? Repete alto para a igreja ouvir. Quem já se arrependeu? Tem uns 3 que não, hein? Nós vamos orar a oração do arrependimento aí. Vamos orar a oração do arrependimento. Quem mais, gente? Me explica o Evangelho em uma frase. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Boas novas. Tem uma irmã que está sorrindo para mim, eu estou sorrindo para ela ali, ó. A irmã de óculos lá atrás ali, eu estou sorrindo. Eu sorri para você, você sorriu para mim. A irmã quer falar alguma coisa? Prega, filha. O Evangelho, o que é? É esse sorriso, é a alegria do Espírito Santo. Amém? Bom, João defendia o Evangelho e ele também combatia heresias. E nessas 3 cartas existem versículos que são versículos muito profundos. Muito profundos. Eu vou ler um versículo de cada carta e vou focar a exposição do texto na 3ª carta. Amém? Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Essa frase também pode ajudar a resumir o Evangelho. Pode ler daqui, ó, tá fácil, ó. Portanto, é a primeira epístola, aí você está na 3ª. O DJ me enganou. Mas eu vou perdoar você de novo. Tá ficando bonito aí, ó. Tem aqui na frente, olha que chique, irmão. A primeira epístola, capítulo 1, versículo 8. Isso resume o Evangelho? Também tem alguém na terra que não é pecador? Não. Segunda, capítulo 2, versículo 1. Perdão. A segunda, capítulo 1, versículo 4. Abra sua Bíblia. Quem já achou na Bíblia e eu no celular? Aí, pode ler. Muito. Quem aqui já andou no shopping? Ninguém anda no shopping aqui? Quem já andou no parque? Quem já andou de bicicleta? Quem já andou na verdade?
Como é que se anda na verdade? Normalmente quando a gente fala verdade é falar, né? Aqui não fala falar a verdade. Aqui fala andar na verdade. Como é que anda na verdade? Que falar a verdade é uma coisa. Viver em verdade é outra coisa. E andar na verdade? Isso também resume o evangelho. Vamos para a terceira epístola. Versículo, nós vamos ler o primeiro. E aí nós vamos começar a exposição do texto nessa terceira. Desse mesmo jeitinho que a gente está fazendo. Olha a atenção no primeiro versículo. Atenção, tá? Repete comigo, o. Todo mundo pegou que é um o ali? O presbítero. Quem ama? Pode ir, quem ama? Ama quem? Quem é o presbítero? Errou. Como é que fala? Errou. Hã? De novo, o. Eu. O presbítero está falando de uma. Quem é essa pessoa? Não. Que dia que é o estudo bíblico aqui? Não tem estudo bíblico? Quarta-feira. Oh, quarta-feira estudo bíblico. Instrução bíblica. Aí, professor, precisamos colocar o estudo bíblico, hein? Pode ser, pastora Luana? Pode ser, irmãos? Quem gosta de estudar a Bíblia? Gostei que 4 levantaram a mão aí. Louvado seja Deus. Ele levantou por 2. Sexta-feira, 8 da noite, tem estudo bíblico, tá? Sexta-feira, 8 da noite, já tem lá o grupo no WhatsApp, a gente estuda a Bíblia. Mas é brincadeira. Vamos lá, de novo. O presbítero ao amado Gaio. Ou seja, o presbítero está escrevendo para Gaio. Então, o presbítero é uma pessoa, e essa pessoa chama-se João. E por que ele fala o presbítero? Porque só sobrou ele. João, nesse momento, ele está velhinho, 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 porque ele foi o último apóstolo a morrer, e ele morreu de morte morrida. O que é isso? Morreu de velhice. Os outros foram enforcados, decapitados, assassinados, mas João morreu velho. E ele foi o último. E João, ele rompe praticamente o primeiro século da igreja. Anos 64, 70 aproximadamente. Então ele é o último que sobrou. Imagina você que se chama o irmão Robson, ele conhece João, e João, você fala para ele, com quem que você andou? Andei com Jesus. Você andou com Jesus e foi o último a andar com Jesus? Como é que era o rosto dele? Como é que eram os cabelos dele? Como é que Jesus falava? Qual que era o tom da voz de Jesus? Quem tem essa curiosidade? Eu queria saber o tom da voz de Jesus. Será que Jesus cantava? Se você pudesse conversar 5 minutos com João, você ia perguntar o que sobre Jesus? Vai. Eu falei assim, Jesus, como é que você fez aquele trem da água com vinho? Sei lá. Eu acho que eu teria umas 30 perguntas para fazer para Jesus. E esse João conheceu Jesus, andou com ele e era o presbítero. E João amava uma pessoa. E a pessoa que João amava chamava-se Gaio, a quem em verdade eu caminho, porque verdade é um lugar que eu ando, em verdade eu amo. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por estarmos como igreja aqui no Tucuruvi, na Genuína, nesta manhã. Pai, nós não queremos ouvir a voz de homens, nós queremos ouvir a tua voz. E nós rogamos para que o teu Espírito Santo venha acalmar cada coração que aqui está. E que a tua palavra possa incendiar o nosso coração, iluminar a nossa mente. E a partir desse momento, caminhar com esta igreja para um processo de reconstrução que possa impactar este bairro e esta cidade. E nós te rogamos em nome de Jesus, salva as almas desse lugar e traga trabalhadores como a pastora orou, para trabalhar junto de nós num propósito, que é andar na verdade. É o que te rogamos agradecidos em nome de Jesus, a igreja diz. Verso 2, o que está escrito no 2, meu irmão? Amado, pode continuar lendo.
Bênção. Gaio, ele é um cidadão que tem algum dinheiro. Ele mora numa região e naquela época as igrejas eram plantadas nas casas. Mas nem todo mundo ia direto para as cidades. Existiam casas onde recebiam os missionários. Por exemplo, o irmão Robson mora aqui no Tucuruvi. Pertinho aqui. 15 minutos daqui. Digamos que o irmão William é um missionário que o apóstolo João está mandando para pregar a 15 minutos daqui. Só que o irmão William não tem uma casa lá. O irmão William não tem uma propriedade lá. Então o apóstolo João escreve para o William assim: William, você vai lá na casa do irmão Robson, porque ele é meu amado. E ele anda na verdade. Você vai ficar lá e ele vai te ajudar de tudo. Vai ter macarrãozinho lá, vai ter um franguinho lá. Perceberam que eu gosto de macarrão com frango, né? Vai ter tudo bonitinho, vai ter uma Coca-Cola zero lá. Vai estar benção. E ele vai te hospedar lá por 3 dias. E a partir de lá, ele vai te abençoar financeiramente e ele vai te enviar lá para a cidade X para você pregar o evangelho. Gaio era essa casa onde os missionários que João mandava passavam por lá. Você mandaria alguém para uma casa de alguém que você não confia? Não. Então João mandava as pessoas para a casa de Gaio que tinha recurso financeiro. E a partir da casa de Gaio, essas pessoas eram enviadas para outras cidades. E João teve muitos alunos. Entre esses alunos, um homem chamado Policarpo. Você já ouviu falar numa cidade chamada de Esmirna? Você sabe quem que pregava lá em Esmirna? Um tal de Policarpo. Teve um outro chamado Papias. Como é que é o nome dele? Como é o nome dele? Papias. Ele pregava numa cidade chamada Hierópolis. Teve um outro chamado Inácio. Tem um crente ali. Inácio pregava onde? Esses 3 foram alunos de João, que foram alunos do próprio Jesus e que aprenderam com João o que Jesus falava e vertia, o que ele dizia, onde ele ia e como ele andava. Então João teve grandes alunos. Mas todo professor tem grandes alunos ou tem maus alunos também? Maus alunos. Na igreja de Deus tem bons crentes e tem maus crentes? Não, aqui não. Eu estou falando, em outras igrejas tem bons crentes e maus crentes. E o problema do mau aluno é o professor? Às vezes sim, né? Mas na maioria das vezes não. O presbítero, João, ele teve esses grandes 3 alunos. E o amor, ele vai nascer quando o propósito é o mesmo. Repete para mim, o amor vai nascer quando o propósito é o mesmo. Se 2 não caminham na mesma direção, a admiração vai acabar. E quando a admiração acabar, a coisa vai ruir. Versículo 2, DJ Renan. É o 2? Não, 3. Ainda no 1, volta no anterior aí, por favor. Volta no 2. No 2 está escrito assim, pode deixar o texto. Amado, desejo que vá bem todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma. A alma de Gaio vai bem? Sim ou não? A saúde, João está orando por ela. Tem crente que acha que nós não podemos orar por cura, mas João está orando pela cura e pela saúde de Gaio, assim como vai bem a sua espiritualidade. 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu, na verdade não é o que eu falo, é como eu. Quem está comigo aqui, irmãos? Verdade não é o que eu, verdade é como eu. Tem gente que fala assim, vai pela esquerda, e está caminhando para a direita. Tem gente que vai falar coisas, mas não vai fazer estas coisas. Tem gente que vai te dizer coisas, mas que não vivem essas coisas. Onde você encontra os verdadeiros? Os verdadeiros não estão naquilo que eles dizem, mas fazem. É a medida como eles andam. Tem crente aí glorificando a Deus? Muitas vezes eu olho para alguém e falo, como é que é o nome do irmão? São Paulino. Ora sim. Ele vai falar assim, irmão, vai por aquele caminho. E ele te indica um caminho, mas ele mesmo está andando para outro. A verdade, ela não é aquilo que eu estou te dizendo, mas a verdade é a jornada que eu ando.
Por isso que na criação dos nossos filhos, o nosso casamento não é o que eu digo para o meu filho, é aquilo que eu faço para que ele vê, porque na verdade, espelhará na verdade. Porque a verdade é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas que falam, mas não caminham em verdade. Caminhar na verdade é diferente de falar a verdade. É possível eu falar uma verdade e caminhar na mentira? Quem está achando difícil essa palavra aqui? Um pouquinho, né? Tá benção ou não? Mas você vai começar, não olhe as palavras dos crentes, olha como o crente... Não, você tem que repetir isso aí com alegria. Finge que você está feliz. Você não vai olhar o que o crente fala, você vai olhar como ele... Finge que você está feliz. Você não vai olhar o que o crente diz, mas você vai olhar o que ele... Onde ele... Agora o crente está fingindo bem. Ô, glória! Ele anda na verdade. E quem anda na verdade ali, irmãos? Pode repetir com alegria. Gaio anda na verdade. João está dizendo, ó, aquele irmão, eu nem escuto ele porque ele nunca me mandou um áudio. Ele não tinha zap. Eu nunca vi um direct, eu nunca vi um story, eu nunca vi nada de Gaio. Mas eu sei que lá naquela cidade ele anda na verdade. Então eu confio nele, confio em pessoas que andam na verdade, não em pessoas que só falam a verdade. Porque pessoas que só falam a verdade, mas não andam na verdade, enganam. Amém, amado? Vocês estão bravos? 4, querido. Lê para mim. Não tenho... Não, desculpa aí. Volta, 3. Gente, vocês vão perceber que eu sou atrapalhado assim, tá? Volta, eu esqueci. Porque muito me alegrei quando os... Vocês não entenderam o jeito que eu sou? Não, ué. Tem que ler, eu não prego sozinho não, só. Porque... E... O nome disso é fofoca. Quem viu fofoca no texto? Mas é fofoca boa. Tem fofoca boa? Vamos lá. Porque muito me alegrei quando os irmãos... João tá veinho. João tá o quê? Não, veinho. João tá veinho. Pode falar, irmão. João tá? Caminhando com a bengala. Que foi, vocês estão? É que eles não estão acostumados. O pessoal da CIV está mais acostumado. Eu vou poder voltar domingo? Ah, que bom, pelo menos. Como é que João anda, irmão Jaque? Com a bengala. E o velhinho anda como, preta? Devagar. João tá lá, velhinho. Então ele não vai poder ir em direção dos irmãos, ele vai receber. E quando ele recebeu os irmãos falavam de si mesmo ou falavam de outra pessoa? E falava de quem? João, preciso te contar uma coisa. Alguém já recebeu assim alguém em casa? Eu quero te contar uma coisa. Já não? Eu quero te contar um trem. Aí você não gosta de fofoca, né? Aí você vai falar assim, o que você quer falar? Olha, pastor. Ô, Preta, você não gosta de fofoca, né? Gente, você quer deixar já que a Tônica preciso te contar uma coisa? Ela vai falar o quê? Preto, me chama de Preto, né? Preto, me conta o que está acontecendo. Chegaram na casa de João, velhinho, e falaram, João, preciso te contar uma coisa. Tem um rapaz chamado Gaio, o homem é crente. Ele anda na verdade. Quem passa por lá, ele abençoa. Muitas vezes nós damos mais atenção a pessoas que falam coisas ruins. Muitas vezes nós damos atenção a quem se vitimiza. Muitas vezes nós vamos dar mais atenção com más notícias, porque nós não sabemos elogiar nós mesmos, não sabemos receber elogio, e muitas vezes a fofoca que você vai receber não é uma fofoca falando bem de alguém. Quando alguém te falar, eu preciso te contar uma coisa, 80% das vezes a coisa é ruim. Amém? Quantas vezes você já recebeu uma mensagem dizendo assim, preciso te contar uma coisa boa a respeito de quem não está lá?
Quantas vezes nós contamos alguma coisa boa a respeito de alguém que não está lá? Que tipo de pessoas nós somos no reino? Aquela que só leva a má notícia? Ou aquela que também leva a notícia verdadeira e a notícia boa? Ali, esses meninos, os irmãos, vieram testificar da tua verdade como ele estava andando. Próximo, irmão Renan. E olha que bonita a história que contaram. Não tenho maior gozo ou alegria do que este, ou de ouvir que os meus filhos andam, de novo, a palavra anterior. Amém? João falou, João tá velhinho? Sim ou não? Eu não tenho maior alegria, é assim que vem falar, eu não tenho maior alegria, meus filhos, de saber que o meu filho lá, o Gaio, está andando na verdade, mesmo que tentaram matar ele, mesmo que tentaram destruir ele, mesmo que tentaram acabar de tudo. O conselho do Espírito Santo para a igreja genuína do Tucuruvi é: continue caminhando na verdade. Continue caminhando na verdade, independentemente do que dizem. Amém, irmão? Se eu estivesse na Assembleia, eu ia falar: posso ouvir um amém? Aí, eu quase que estou na Assembleia, não estou não. João fica feliz, porque a missão dele era explicar o caminho da... Muito bem. E ele vai ficar feliz quando alguém anda no caminho da verdade. Irmãos, eu não tenho outra alegria. Ontem eu estava lendo um livro que minha filha escreveu aos 5 anos de idade. E aí lá estava uma última frase que a mamãe ajudou ela a escrever, que Eva já entende o quão importante... Pode falar. Jesus é para a sua vida. Eu posso deixar uma casa, um carro para minha filha, um prédio, uma mansão. Mas ontem eu percebi que eu deixei a maior herança que eu podia deixar para minha filha, o caminho. E queira Deus que ela ande por esse caminho. Irmãos, vocês estão pavimentando estradas da verdade chamadas Jesus? Ou quais são as avenidas que nós estamos pavimentando? O que nós, como igreja, estamos construindo? Aqui, o irmão Robson, eu não gosto muito do irmão Robson, não, porque é só água com gás. Eu tenho um trem para falar do irmão William, do pastor Sidney. Mas ele podia tocar violino. Tem gente que vai ser sempre o do coisa ruim, do negativo. Coragem, igreja. Tem Gaios aqui, Joãos aqui. Amém. Próximo versículo. Vamos um a um, hein? Vamos ver se eu consigo hoje, professor. Eu espero que sim. Amado. Vai, gente. Eu não sei se você entendeu. Você entendeu? Amado, procedes fielmente em o que fazes com os e para com os... Espera aí. Tem duas classes de pessoas, a classe dos irmãos e a classe dos... Procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com o estranho, porque tinha diferença. Tem gente que vai tratar diferente um grupo do que outro. Olha, eu estou aqui na Genuína, então aqueles lá são estranhos. Aqueles lá não são salvos. Eu estou lá na CIB, então eu não vou na Genuína. O reino começa a se dividir. Ô Gaio, procede, anda. Repete para mim. Anda, repete para mim, anda. Anda. Fielmente. Com os irmãos e com quem é estranho. Porque quem causar divisões e dissensões está andando de forma estranha. Independentemente do lugar, porque nós estamos falando de um caminho. E o caminho é Cristo. O caminho não é uma pessoa. O caminho não é o pastor César. O caminho não é o pastor Bruno. O caminho não é o pastor Adriano. O caminho não é o diácono Robson. O caminho é Cristo. Devemos caminhar nesta verdade. Tudo que passar disso é procedência de Satanás. Amém? Se você está aqui ou se você está acolá, caminhando em Cristo, amém. Agora, se você não está caminhando fielmente em tudo que você está fazendo, para irmãos e para estranho, tem alguma coisa aí? Quem está falando isso? Sou eu ou sou o texto? Eu só estou explicando o texto. 6. O DJ é bom. Já está promovido, viu? Os quais...
os quais em presença da igreja testificaram do teu amor. Irmãos, a igreja está falando do amor. A igreja está falando que alguém está testificando sobre o amor. Gaio é um homem amoroso. Gaio é um homem querido. A igreja está elogiando Gaio, João está elogiando Gaio. A coisa está linda. Vamos para o 7. DJ, são quantos versículos aí que tem esse? São 15? Olha, eu estou sabendo. Vamos lá. 7. Por quê? Ou seja, fizeram tudo certo e não tomaram nada dos gentios. Eu não vou entrar aqui em aspectos técnicos de gentios e judeus, não faz sentido agora. João e Gaio estão caminhando na mesma direção, e essa direção é Cristo. Gaio era um catalisador da obra missionária. Ele catalisava o missionário e enviava o missionário. Catalisava o missionário e enviava o missionário. Nós somos catalisadores de missões ou nós somos catalisadores de destruições? Você quer acabar com um casamento, com uma amizade, é só você jogar uma fofoquinha. Já ouviram a história do cavalo, né? O diabo fala, eu só soltei o cavalo. Todo mundo já ouviu? Quem já ouviu, pode contar? Não lembra tudo? Então, próximo culto a gente conta. Tem uma história do cavalo. O diabo só soltou o cavalo, foi destruindo uma fazenda, e o diabo chega no final, mas foi... Não, eu só soltei o cavalo. O restante foi vocês que fizeram. Irmãos, quando João e Gaio caminham na mesma verdade, eles vão se amar. Porque amar é caminhar em direção iguais, um caminhando em direção do outro. 8. Portanto, da verdade, a da verdade é singular, é uma coisa só. Essa verdade é Cristo ressurreto. Essa verdade é um caminho que eles deveriam andar juntos. João está escrevendo, devemos caminhar nessa verdade. Essa verdade não diz respeito à placa de igreja. Essa verdade não diz respeito a líderes religiosos. Pelo contrário, líderes religiosos podem nos enganar. A gente vê isso, né? Gente ficando milionário, né? Tem isso? Mas a verdade não nos engana, porque a verdade é um caminho. 9, para eu não tomar tanto tempo, meu Deus. Tenho escrito à igreja, mas eu quero ver vocês lerem esse nome. Vocês vão falar, quem nunca falou em línguas vai falar em línguas agora. Vamos lá. Tenho escrito à igreja, mas... De novo. Quem nunca falou em línguas acabou de falar. Mas Diófetres, que... Muita atenção aqui, irmãos. Diófetes é um líder. Ah, como é que é, amor? Diótrefes é um líder. Diótrefes é um líder. E ele quer o primado. O que é o primado? Ele quer ser o primeiro. Eu quero sentar na primeira cadeira, eu quero ser o grandão, eu quero ser o pregadorzão, eu quero ser o bom, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou o primeiro. Tem gente que vai chegar na liderança sendo assim. Porque isso aí, ele tinha chegado... Aquela irmã ali, ó, tem gabinete pastoral? Vai ser a primeira a conversar. Tô brincando, tá? Diótrefes. É isso, irmã. Diótrefes, ele era o líder. Ele era o líder. Mas João está falando o seguinte: tenho escrito à igreja, mas... Me ajuda aí. Esse aí, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ou seja, não estão recebendo a gente. Só porque eu não sou judeu. A partir do momento que essa igreja não abrir porta para qualquer um, ela não é igreja. A partir do momento que nós começamos a fazer facções e divisões, nós não somos mais igrejas. O que João está falando? Tenho escrito à igreja, mas que procura ter entre eles ou dá outro nome, o sabichão, o nariz empinado, o grandão, o pastorzão, o lelelé, o pregador, o top. Ele não recebe a gente. Por quê? Porque ele não recebe a gente.
gentil, ele só recebe judeu. É um trem. É qualquer coisa. Irmãos, João, amigo de Jesus, cuidou de Maria. João viu o Apocalipse e tinha um problema na igreja. Tem pastor que não quer problema na igreja, diácono que não quer problema na igreja. Irmão, se João, que viu o Apocalipse, tinha um cabra que dava problema na igreja, quem somos nós? Igreja é lugar de... Aqui é proibido pessoas? Perfeito. Não tem um perfeito aqui. Só Cristo, né? O restante tudo é... Mas eu espero que aqui não tenhamos diótrefes. Porque diótrefes escolhe quem recebe e quem recebe. Diótrefes escolhe os próprios grupos. Diótrefes causa divisão. Diótrefes não estava feliz. Não estar feliz não significa excluir. Significa ensinar. O que diz o 10, irmão Renan? Por isso... Segura. Por isso eu... Perdão. Por isso, se eu for... Repete comigo. Se eu for... Eu quem? João. Mas João tá... Rapaz, que viagem difícil, né? Eu tô com 37. E para Itanhaém eu já chego com dor nas costas. Minha esposa, então, né? Fica louca para esticar as pernas. E a gente tem 18 e 19. Né, amor? Pensa, João. Mas se eu for, porque João, ele trabalha. Irmãos, o trabalho, na verdade, não é um trabalho que você precisa ser remunerado. O trabalho, na verdade, é pelo vínculo do amor. Quem aqui está por amor? Eu estou aqui por amor, irmãos. Eu vim pregar por amor. Você veio cantar por amor? Você veio trazer uma mensagem por amor? Você veio na porta por amor? Quantos estão aqui por amor? E é por amor a uma verdade. É por amor a uma verdade. E que esse amor, caminhando nessa verdade, possa ser de fato, não só palavras, mas caminho. Amém? E caminhar é caminhar nessa verdade. Então João falou, eu vou! Repete comigo, eu vou! Mesmo vem. Porque eu estou sabendo uma coisa, e trarei a memória. Olha, irmãos, olha que coisa. E trarei a memória. As obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Eu vou traduzir isso. O cabra está fazendo fofoca contra eu. Irmãos, era João, o presbítero, não era um dos, era o presbítero. O último vivo que viu Jesus. Que aprendeu com Jesus lado a lado. Diótrefes. Ele estava falando mal de João. Por que ele estava falando mal de João? Porque ele queria o primado. Ele queria aparecer primeiro, fazer mais. Diótrefes estava grande em si mesmo. João falou, mas eu mesmo vou lá. Não vou acabar com ele, não vou destruir ele. Eu só vou conversar com ele. Que eu estou sabendo que ele está falando umas palavras maliciosas. E não contente com isso, continua. Além de falar mal de mim, está tirando os meninos da igreja. Quem não gosta do Diótrefes ou quem não é judeu... Amém, irmãos? Está pesada essa palavra ou não? Irmão, se você não gosta do louvor, você não vou mais. Se eu não gostei da cantoria, eu faço melhor. Se eu não gostei do pregador, não é assim? A igreja de Deus é assim? E o banco não tá bom, não tá bom. A gente arruma problema e o problema é que a gente fofoca o problema. A gente vai contar nos grupos do Zap. Olha, lá nos grupos do Zap, eu fui lá e o irmão Robson, rapaz, a água não estava nem gelada. Existe um monte de diótrefes dentro da igreja, mas que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente para você enxergar quem é Gaio e quem é Diótrefes. Que o Espírito Santo possa colocar no teu coração um coração de Gaio e não um coração de Diótrefes. Falei certo, pretinha? Eu estou treinando.
Então ele falava o seguinte: por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos. Ele não recebia os gentios. E impede os que querem recebê-los. Além dele não mesmo receber, ele fazia com que outras pessoas não o recebessem. E está travando o trem tudo. Irmãos, isso está certo? Essa é uma história que eu estou contando ou é o texto bíblico? Texto bíblico. Então você vai chegar na sua casa hoje, fala, vô, vai mesmo. Amém. Aí você vai pegar a primeira epístola. Tem 5 capítulos. Fala, vô, vai não. Domingo, vai almoçar. Aí você vai ler o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí você vai entender um pouquinho mais toda essa história. Aí você vai pegar a segunda epístola, vai entender um pouquinho mais, que não dá tempo de pregar tudo aqui. Aí você vai ler de novo esse texto, você vai entender ainda mais com toda essa elucidação que está sendo feita. Irmãos, essa última frase do versículo 10, e os lança fora da igreja, é muito triste, porque tem igreja que lança fora quem peca. Tem igreja que lança fora os tatuados. Tem igreja que lança fora quem não está com a roupa de crente. Tem gente que lança fora quem é de outra igreja. Genuína do Tucuruvi. Tem Gaio aqui? Nós vamos abraçar muita gente que vai passar por essa porta de vidro. Nós vamos oferecer muita água para quem vai chegar aqui. E que essa casa seja a casa de Gaio. Que esta casa seja a casa de Gaio. A casa da hospitalidade daqueles que andam na verdade. E a verdade não é sobre um líder. Não é sobre uma líder. Não é sobre um pastor, sobre um pregador, sobre um presbítero. A verdade é sobre... E quem ama esse nome pode glorificar o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Irmãos, não, tem um 11 ainda, ô DJ. Tem um 11. Ele já está tirando. Você quer que eu acabe logo, filho? Ele está com fome. Vai para casa da namorada? Vai não? Deus vai preparar, tá, filho? Lê para mim, amado. Diótrefes era um líder na igreja. A pergunta que eu mesmo faço é como é que ele atingiu a posição de liderança tendo um coração tão cheio de divisão? Eu mesmo fiz essa pergunta. Pastor, você tem a resposta? Não. Eu só sei que ele era um líder. Isso quer dizer que na igreja terão Diótrefes. E eu não estou falando da genuína, estou falando na igreja de modo geral. Existirão muitos Diótrefes. Na igreja assim, onde eu estou como pastor, tem Diótrefes lá, né? Pode falar não, irmãos, para passar um pano, né? Não tem. Mas tem. Existem problemas. Igreja é lugar de problema. Nós temos que procurar a igreja porque eu sou um problema. Quando eu começo a entender que eu sou um problema, eu começo a não falar muito bem de mim. Mas eu começo a falar bem de Jesus. Quando eu vou à igreja para entender quem eu sou, eu paro de falar bem de mim mesmo, da minha honra, da minha posição, do meu título, do meu diploma, de quem eu sou. Mas eu caminho na verdade para falar desta verdade, não de mim mesmo. Gaio não foi na casa de João falar bem dele mesmo. Gaio nem sabia disso, mas os meninos foram na casa lá de João para falar que Gaio era um menino bom. Quem fala muito de si mesmo, seja se vitimizando, ou seja se exaltando, quer alguma coisa. Quem concorda com isso? Se eu falar, irmão, estou cheio de dor, é porque eu quero que você me dá um dengo, né, Preta? Preta, eu vou... Posso fazer um teatro gospel? Tá comigo, Pretinho? Ela é muito tímida. Eu vou fazer, esquece. Preta, quando eu estou perto do você e falo assim, ai amor, tá doendo aqui, o que eu estou querendo? Querendo o quê? É isso que eu quero. Quando eu falar, Preta, você quer um café? O que eu estou querendo? Ou que você vai lá fazer, né, amor? Tem gente que quando ele fala alguma coisa, a verdade muitas vezes não quer o que ele fala. O nome disso é transação ulterior. O que é transação ulterior? Repete comigo, transação ulterior. Transação ulterior é quando eu falo assim, ai amor, eu acho que eu vou fazer um café e sento. Por que vocês estão rindo? Vocês fazem isso?
Só os maridos deram risada agora. Ah, como é que é o nome do senhor? Você faz o café? Ele faz o café, irmã? Tá rolando um love night ali, né? Que bênção, domingão vai ser festa. Louvado seja Deus. Mas então eu vou lá de mim, tá? O André é assim também, André. Eu te conheço, Jacó. Te conheço, Jacó. Eu sento e falo, mas Preta, eu vou fazer um café. Você topa? Ela já sabe. Você não aguenta me ver parada? Ela, você não aguenta me ver parada? Eu falo, não, Preta, eu tô falando que eu vou fazer. Eu te conheço, Preta. Aí ela vai pisando duro, fazer o café. Porque ela sabe que o nome diz transação ulterior. Tem gente que vai chegar na sua vida, perto de você, cheio de dor, cheio de problema, cheio de conversa. Ele está fazendo uma transação ulterior para extrair de você alguma coisa. Vigia, crente! Nós, crentes, somos selados com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E quem tem isso, tem o fruto do Espírito Santo. E dentro desse fruto tem alegria. Mesmo debaixo de guerras e lutas, você vai ter um sorriso no rosto e vai ser feliz, crente. Quem aqui já teve desejo e não teve? Quem já teve vontade de comer um bife a milanesa, não? Como é que eu gosto? Como é que é o nome? Parmegiana e não teve? Quem tem um boleto um dia e não conseguiu pagar? Quem já teve uma enfermidade, uma tribulação dentro de casa, mas sendo crente, chegou por essas portas sorrindo, abraçando os irmãos? É porque em você não tem nada de diótrefes, não tem uma transação anterior querendo dizer alguma coisa, conquistar alguma coisa. Você caminha numa verdade, a verdade é Cristo. E Cristo te trouxe uma alegria que o mundo não pode te dar. Desde os meus 9 anos eu caminho dentro da igreja. Teve um período que eu fiquei meio rebelde. Mas eu nunca esqueci do caminho. Eu nunca esqueci da verdade. Irmão, eu dei um gritinho aqui, tudo bem? Às vezes escapa aqui a veia pentecostal. Então é nós. Às vezes dá umas escapadas, né? Tá filmando, né, irmão? É um perigo. Bênção. Amado, não siga o que é mal, mas o que é bom. Irmãos, vamos tomar cuidado com transação ulterior. A pessoa diz uma coisa, mostra uma coisa, mas quer extrair outra. Tem um monte de exemplo bíblico. Diótrefes era super amorosão. Com os dele. Quando ele via os judeus chegando, ele falava assim, rapaz, me deu uma dor na lombar, acho que eu não vou pregar, não. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Aqui, benção. Então vamos caminhar para o 12, faltam só 3. Quem quer almoçar? Eu. Olha lá. Todos dão testemunho de outro nome. Mas isso acaba com a gente na Bíblia, né? Primeiro está falando de Gaio. Aí Gaio vem um tal de Dió. Tem esse aí. Agora aparece outro chamado Demétrio. Meu Deus, a Bíblia tem uns trem desses que eu não entendo. Mas já é outro rapaz. Mas é um outro rapaz que as pessoas estão dando testemunho. Não é ele falando dele, nem da tristeza, nem da alegria. Até mesmo... Olha que bonitinha. Vocês não leram, né? Vocês entenderam. Todos dão testemunho de Demétrio. Até a mesma... Porque aqueles que caminham na verdade se cruzam na linha do amor. E também nós, testemunhando, e vós bem sabeis que o nosso testemunho não é uma fala verdadeira, é verdadeiro porque vocês me veem caminhando na verdade. Demétrio era um homem de Deus, que diferente de Diótrefes, e tá difícil o grego hoje aqui, ele caminhava na verdade. Assim como Gaio. Mas Demétrio e Gaio, eu vou fazer uma pergunta, posso? Posso? Vai no 13, depois eu faço a pergunta que vocês não responderam com alegria. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com... Rapaz, hoje você tem um WhatsApp. E no WhatsApp você manda 45 má notícias por dia. E ele queria mandar uma boa notícia escrevendo com pena. Hoje você tem áudio. Olha lá, quantos elogios você fez na última semana para quem não estava perto. Quanta coisa boa você falou do seu pastor. Quanta coisa boa você falou da sua... Tem gente da CIB aí, ó. Se vocês olharem para mim de frente, eu vou saber que não é verdade, hein? Mas vocês vigiam, crente.
Quantas coisas boas você falou da sua igreja, quantas coisas mal você falou da sua igreja. Olhe quem você é através das coisas que você escreve e diz. Quem você é não é aqui. Aqui, a Jaque me ajudou a arrumar o tupete. Ela passou até qual é o nome? Um spray. Um spray. Mas quem eu sou, quem ela é o que nós nos falamos como marido e mulher durante a semana. A igreja que você é não é a igreja que você está aqui agora. É a igreja que você cultuou de segunda até sábado. A igreja que nós somos e os crentes que nós somos é a maior quantidade de palavras que nós escrevemos. Aqui nesse livro, ele vai ter mais ou menos 5 vezes a palavra verdade, nós lemos aqui. Digamos que esse é o WhatsApp de João. E ele fez um backup da conversa. Oh, glória! E no backup da conversa ele está falando de verdade, testemunho. E o backup das suas conversas? E o backup da sua agenda? Se Jesus fizer um backup do teu WhatsApp agora, e se Jesus fizer um backup... Ih, vai dar problema essa pregação aqui, ó. César não vai deixar eu voltar, não. E o histórico do Google? E o histórico do YouTube? E o histórico do Instagram? Que crente você é? As suas agendas ocultas e os teus negócios? E aquilo que você falou, vou pagar, e não pagou. Vou fazer, e não fez. O crente que nós somos não é o crente da igreja, mas é o crente que caminha... Ih, vocês estão meio tristes. Que caminha? Na verdade. Mas não se esqueça. Se essa mensagem chegou aos teus ouvidos nessa manhã, é porque a verdade também acabou de chegar. E de maneira nenhuma, aqui está pregando Diótrefes te colocando para fora. Mas é o Espírito Santo que nos disse através da boca do irmão de óculos que Deus amou o mundo. Que deu. Para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De maneira nenhuma ele te lançará fora. O que impera nesta casa é a verdade e o amor. Amém? 14. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. O velhinho João vai até a região de Éfeso, porque eu quero conversar com Demétrio, eu quero conversar com Diótrefes, eu quero conversar com Gaio, antes que eu parta para a glória. Eu não sei que dia vai ser, mas eu vou conversar com ele. Ô Diótrefes, eu quero que você estenda as mãos, eu quero que você alonga a tua casa e comece a receber em amor aqueles que também caminham em verdade. Mas a pergunta que eu queria fazer lá atrás, pode ir para o 15, durante 15 versículos, e aí nós vamos falar junto, paz seja contigo. Irmão, João velhinho, repete comigo, eu estou acabando. Quem vai sentir saudade desse culto? Eu vou. João tá escrevendo com... Eu estou gostando de você, escrevendo com pena. É fácil? Tinha luz elétrica? Tinha mesa da altura do peito? Tinha cadeira confortável? Ele escreveu quantas cartas? Era muito amor nessa jornada, irmãos. Ele está lá escrevendo. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Robson, William, André, Lidian, Jaqueline. Nome por nome. No seu backup do WhatsApp, quantas pessoas você saudou que faz tempo que você não vê? Quantos amigos que saíram por essa porta? Como que se nunca tivessem entrado. Quem de fato eram os teus amigos? Mas eu nunca almocei na casa dele nem dela. Não é isso que Jesus está te dizendo. Jesus está falando que seu amigo é todos aqueles que caminham na mesma verdade. E se alguém caminha na mesma verdade, independentemente do que te fez, paz seja contigo, aos amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. A igreja de Deus está entendendo essa mensagem? Aí você pode me falar, mas pastor Bruno, pode falar, pastor Bruno. Oi. Nós lemos
Hoje você pode chegar, cadê os mais jovens? Você pode chegar hoje na sua casa e falar para seu marido, para sua esposa: amor, hoje eu fui na igreja e li um capítulo todinho da Bíblia. Nós acabamos, né? DJ, acabou? Vocês acreditam? Nós lemos um capítulo inteirinho. Quem está feliz? Nós lemos um capítulo inteirinho. Se nós ficássemos mais 1 hora, nós líamos a segunda carta. Vamos lá? Só um. Você fica comigo aí depois, meu filho? Vai nós dois aí. É brincadeira, irmãos. O ponto é o seguinte. Quando você leu aqui Diótrefes, você leu Demétrio, você leu Gaio, você não se encantou com eles. Você ia se encantar, sabe com quem? Com Pedro, que curou. Com Davi, que foi rei ou que derrubou Golias. Você vai se encantar com quem é grande. Você já tinha escutado uma pregação sobre Gaio? Pode ser sincero. Você já tinha ouvido uma pregação sobre Demétrio? Você já tinha escutado uma pregação sobre Diótrefes? Quem já ouviu, estende a mão para mim. Uma pessoa. Sabe por quê? Porque eles não têm status. Aqui não teve cura. Aqui não teve milagre. Aqui só teve amor. Aqui só teve hospitalidade. Os personagens bíblicos que nós mais gostamos diz respeito à nossa própria vaidade. Os personagens bíblicos que nós mais pregamos diz respeito àquilo que eu mais queria ter. Gaio, Demétrio não aparecem fazendo milagres. Mas eles são milagres. Porque se não fosse através deles, a igreja de Jesus não teria sido plantada no primeiro século. Se não fosse por conta da plantação de Gaio no primeiro século, não existiria igreja provavelmente nas regiões lá de Éfeso. Se não fosse Demétrio, muitos teriam ido embora. Você quer ver milagre? Ou você quer plantar igrejas de Cristo na terra? Qual é o maior milagre para você? Você quer aparecer pelas curas como que a gente vê em muitas, como é que se fala? Programas de televisão, YouTube, noite do milagre, vem aqui que o coxo vai andar, isso é bênção demais. Mas o verdadeiro milagre é sermos Gaio e Demétrio, onde o mundo esqueceu esse nome. Nós estamos lendo isso 2000 anos depois, mas se não fosse por eles, a igreja da Ásia poderia nem existir. Irmãos, Deus pode estar te convidando nessa manhã para marcar não o teu nome na história, mas para marcar uma verdade na história, porque o importante é Jesus, e Jesus é o caminho que nós andamos por ele. Eu nunca vi uma criança ou um jovem na igreja desejar ser Gaio. Eu nunca vi um adolescente na igreja desejar ser Demétrio. Mas eu já vi muitas crianças desejarem ser Paulo. Isso diz respeito à sua personalidade, você quer aparecer demais. Mas hoje o Espírito Santo está te falando, baixa a bola. Baixa a bola. Pisa na casca do ovo. E receba pelo Espírito Santo o dom da hospitalidade. Amém. Receba pelo Espírito Santo o dom de amar o Evangelho de modo a nem aparecer, mesmo trabalhando no bastidor. Amém, amados? Eu posso citar outros nomes aqui. Quem desejou ser Febe? Quem já ouviu esse nome? Quem já desejou ser Febe? Quem já desejou ser Tíquico? Quem já ouviu pregações sobre Tíquico? Tíquico? Não. Quem já desejou ser Onésimo? Quem já desejou ser Estéfanas? Quem desejou ser Fortunato? Quem desejou ser Acaio? Quem já desejou ser Priscila? Quem já desejou ser Lídia? Quem já desejou ser como as filhas de Filipe? São os evangelistas desconhecidos que plantaram a verdade na vida de milhares e milhares de pessoas. No teu anonimato, mas com teu abraço, com teu amor, com teu carinho, a igreja de Deus poderá ser replantada nesse lugar. E que aqui seja a casa de Gaio. Que aqui seja a casa de Gaio. Não para marcar o teu nome, mas para marcar o nome de Jesus esse lugar. Convido a igreja para ficar de pé, por favor. Pastor Sidney, pastora Luana, eu posso fazer oração aqui pela igreja? Depois da oração é louvor? Como é que funciona? Eu não sei. É oferta, tá? Aí depois o irmão sobe. Santo Deus, glorioso Pai, nós te louvamos porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, as tentações são nossas. Então eu, na voz
que falo este microfone, não me represento, mas represento a oração da igreja. Então nós te pedimos esse momento. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ter o coração de Gaio, a ter o coração de Demétrio, para que na nossa casa, na nossa boca e na nossa vida possa ser eternizado o caminho da verdade. Nós te glorificamos porque essa igreja está hoje reunida e sentindo o calor do Teu Espírito Santo dentro de nós. Mas nós vamos te rogar algo diferente. Abaixa o nosso nariz, nos visite com humildade, nos visite com amor, nos visite com benignidade e longanimidade, para que nós possamos entender que somos Teus amigos. Porque amigo por amigo, João escrevia aquela carta. E Jesus disse, não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. E os amigos falam bem um dos outros. Coloca na nossa boca, coloca na nossa caneta, nos nossos dedos, elogios, pontos positivos e mensagens de esperança para as pessoas que nos cercam. Que nós possamos ser portadores da paz, portadores da alegria, portadores da esperança, portadores do amor. Que os nossos abraços possam ser aquecidos para os nossos filhos, a nossa mente iluminada e a nossa boca ser a boca que fala sobre o caminho que nós amamos. Cuida desta igreja, cuida destas famílias, cuida dos nossos pastores, do pastor líder e de todos quantos congregarão a partir de hoje nesse lugar. É o que nós te rogamos, agradecidos no nome sagrado de Jesus, e todos respondem com? Amém. Podemos nos sentar, meus irmãos?